Mantenha seus olhos fechados em nome de Jesus. Ele está na casa. Ele está na casa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque as suas mãos em seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Senhor, nós clamamos, Pai querido, pela Tua presença, Pai, em nossa vida nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai querido, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu renovo, Senhor, que nos alcança nessa noite. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós cremos, Pai querido, no poder que nos alcança nessa noite. Nós cremos, Senhor, no Teu Espírito Santo. Doce, amado Espírito Santo de Deus, vem derramar sobre nós o Teu fogo, a chama do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que aonde quer que haja uma enfermidade, aonde quer que haja depressão, angústia, medo, aflição, Pai, obra de inveja, comece a cair por terra nessa noite. Senhor, nós damos uma ordem ao inferno, já perdeu, em nome de Jesus, porque Jesus, Ele conseguiu, Ele consumou. Labaia sore, caias tebe assai, é por causa dEle. Labaia sore, caias tebe assai. Senhor, podemos sentir a Tua presença, Senhor. Nós invocamos o Teu santo nome sobre esse lugar. Pai querido, o que adiantaríamos, Pai, estarmos reunidos sem que fosse a Tua presença nesse lugar? É por causa da Tua presença, é por causa dEle que nós estamos aqui, é por causa dEle. Pastor, dEle quem? O Teu Pai, é Ele que está aqui. Emanuel, Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o nosso Deus e Ele está aqui agora. Labaia sore, caias tebe assai, libaia sore. Pai querido, coloque a sua mão sobre o teu coração se você ainda não colocou. Doce, amado Espírito Santo de Deus, eu declaro fogo sobre as mãos dos teus filhos. Um fogo celestial, um fogo que procede de Deus. Pessoas começarão a sentir em suas mãos um mistério começando a acontecer. Senhor, coloca mais fogo. E que a mão que está direcionada no coração agora comece, Senhor Deus, a descongelar um coração congelado, a um coração frio. Começa, Pai, a trazer fogo sobre o coração. Começa a queimar, Pai, os corações. Senhor, o coração, Pai, que está duro como uma pedra, começa a amolecer. Senhor, que os corações nessa noite, Pai, se tornem um coração, Senhor Deus, fértil, uma terra fértil, e que a Tua palavra possa entrar como uma semente e florescer, frutificar em uma proporção sobrenatural. Senhor, nós não viemos aqui nesse lugar buscar o natural. Nós não viemos buscar o natural, nós viemos aqui buscar o sobrenatural. Nós cremos no milagre, nós cremos em Cristo, nós cremos no anjo, nós cremos, Pai, na ordem celestial. Nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra. E nós declaramos pelo poder da Tua palavra, todo mal que tenta travar a tua vida, todo mal que tenta travar a tua história, hoje o Senhor sopra dos quatro cantos sobre a tua área, a área que estava ferida, a área que não estava andando, a área que estava seca como um vale de ossos secos. O Senhor vai fazer soprar sobre esse vale uma vida, e uma vida em abundância. Se prepara, você não está aqui nesse lugar por acaso. Deixa eu te dar uma boa notícia: não existe acaso, existe obra de Deus. Quando você fala, meu, que coincidência que isso aconteceu, não foi coincidência, porque está no plano de Deus. Você é uma obra de Deus, e aquele que começou a boa obra será fiel para cumprir sobre a tua vida tudo que Ele começou, tudo que Ele determinou, todas as promessas, tudo aquilo que está sobre você tem uma direção, um propósito, Ele vai cumprir. Ei, labaia show. A palavra de Deus fala: prepara o cavalo, ei, para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória.
É Deus falando para você: meu filho, só me busca, só busca a minha presença, só faça aquilo que está no teu alcance, porque a vitória vem do Pai. A vitória já é certa, porque é Deus quem está com você. É Deus quem está com você. Pai querido, Pai amado, Senhor, que o teu Espírito Santo nessa noite comece a fazer revista, Pai, sobre os teus filhos agora. E aonde houver um pecado, toca no coração para que haja arrependimento agora. Senhor, que haja arrependimento agora, que haja reconciliação agora, Pai, no íntimo agora com teu filho agora. É você e Deus agora. É Deus e você agora. Ele te ouve. Nos teus pensamentos Ele sonda o teu pensamento, o teu coração. O Senhor está te mostrando agora onde é que você errou, aonde é que você pecou, seja um pecado consciente ou inconsciente. O Senhor vai te mostrar agora por intermédio do Espírito Santo. Peça perdão, porque quando você perdoar, quando você pedir perdão, quando você reconhecer e identificar aonde está a brecha, aonde está a legalidade do inferno sobre a tua vida, então o anjo de Deus vai descer e vai fechar toda a brecha sendo fechada. O mal não toca mais em você, o mal não toca na tua família. Toda doença, todo desânimo, toda tristeza, toda ansiedade, todo mal, hoje cai por terra no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, sentimos a tua presença e que ela permaneça nesse lugar e também nos corações dos teus filhos, e que a tua presença visite a família agora. Visite, Senhor, as casas dos teus filhos agora. Senhor, que se for necessário uma nova aliança, que seja feita sobre eles uma reconciliação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eita, Deus tremendo. Queridos, podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Se preparem que hoje nós vamos decolar na presença de Deus. Glória a Deus. Pastor, é para isso mesmo que eu vim aqui nesse lugar. Eu vim para decolar na presença do Pai. Eita, Deus tremendo. Segura na cadeira, irmão, para não decolar tão cedo. Espera um pouquinho. Boa noite, igreja. Eita, Deus tremendo. Que a graça, o poder e a paz de Deus seja com todos vocês nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, quem tem a Bíblia em mãos, abra em Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Versículo que nós iremos ler começa do versículo 1 e nós vamos até o versículo de número 10. Ezequiel 37, verso de número 1 até o 10, em nome de Jesus. Mas antes de falarmos a respeito de Ezequiel, temos que entender essa passagem, porque aqueles que já estão habituados com a mensagem de Deus, sabe que Ezequiel 37 fala sobre um vale de ossos secos. Na verdade, eu gosto de falar que a palavra de Deus, ela foi escrita no detalhe, porque o nosso Deus é Deus de detalhe. Pastor, Deus é Deus de detalhe? Sim, irmão, Deus é Deus de detalhe. Olha a natureza, olha esse mundo que maravilhoso, tudo feito no mínimo detalhe. Cada molécula, irmão, nós somos um universo em nós mesmos. Já parou para pensar nisso? Se você pegar, irmãos, as células, as moléculas, os núcleos, o DNA, irmão, você vai entrando cada vez mais fundo e você vai vendo um universo que há dentro de você. Esse universo Deus criou em um dia, porque a palavra fala que Deus cria o céu e a terra em 5 dias. No sexto Ele cria o homem e no sétimo Ele descansa. Então toda a complexidade que nós somos, Ele criou em um dia. Você tem noção do poder de Deus? Você tem noção, irmãos? Os homens estão até hoje tentando aperfeiçoar robôs, e olha a luta que é, ano após ano tentando aperfeiçoar, e não chega aos pés de uma complexidade humana que foi feita em um dia.
pega essa chave: o homem jamais chegará aos pés de Deus. Por isso, não se limite à compreensão humana, mas se deixe permitir por aquilo que é sabedoria celestial. Amém? Queridos, o vale de ossos secos, nós temos nessa passagem em Ezequiel, nós temos o que? O povo de Israel, ele tinha um pacto com Deus, ele tinha uma aliança com Deus. O povo de Israel, ele tinha uma aliança com Deus. Qual que era essa aliança? Se eles seguissem o caminho de Deus, se permanecessem fiéis, seria um povo abençoado, seria um povo protegido. Mas se eles então pecassem, se eles falhassem, eles seriam punidos. Amém? Sofreriam as consequências. E o que aconteceu? Infelizmente eles desobedeceram a Deus. E não foi uma vez só não, foram várias vezes, insistentemente. Eles desobedeciam a Deus. E ainda mais, eles ignoravam, rejeitavam os profetas. Olha que tremendo isso, irmãos, em nome de Jesus. E para piorar, além de ignorar os profetas, além de pecar, desobedecer a Deus, o que eles ainda faziam? Adoravam outros deuses. Então, meus amados, o que aconteceu? Deus, ele permitiu que a Babilônia viesse e destruísse a nação de Israel. Destruísse a nação de Israel, irmão, destruísse tudo, tudo, por intermédio do rei Nabucodonosor. Quem conhece isso? Deus, ele permitiu isso por quê? Para que sobre Israel viesse o juízo de Deus. E olha que interessante, irmãos, nós temos que a destruição de Jerusalém e o templo aconteceu cerca de 586 AC, ou seja, antes de Cristo. Ano 586 antes de Cristo, onde essa luta se levantou, onde Nabucodonosor, pela Babilônia, ele destruiu a nação de Israel. Escuta isso, pastor, mas Israel não é uma terra sagrada, não é uma terra abençoada, não é uma terra onde Deus está ali cuidando. Deus está, só que Deus, assim como fala com Israel, Deus fala com a gente também. Ele fala: eu tenho uma aliança contigo, você receberá a minha bênção, a minha proteção, a minha presença, desde que você permaneça em obediência e seguindo os meus mandamentos e a minha palavra. E Israel fez o que muitos de nós fazemos. O que é? Desobedecemos a Deus, ignoramos os profetas e muitas vezes criamos ídolos para nós mesmos. O que mais tem são ídolos que nós criamos para nós mesmos. E aí, amados, olha que interessante, nós temos que o povo de Israel, os israelitas, eles foram levados presos, cativos. Eles estavam numa fase terrível da sua jornada, porque eles foram exilados. Então eles estavam exilados e eles estavam sem esperança nenhuma. Sem esperança nenhuma de que algum dia eles pudessem voltar a ser uma nação forte, uma nação poderosa. Presta atenção, existe uma coisa muito forte aqui, irmãos. Amém? Amém? Então o povo de Israel, exilados em um país estrangeiro, eles já não tinham identidade, eles não tinham liberdade, eles foram chamados a ser escravos em uma terra estrangeira. Só que aí é que interessante, eles achavam que Deus tinha abandonado, eles achavam que Deus tinha abandonado. Irmão, abre a palavra em Salmo 137, versículo 1, em nome de Jesus. Salmo 137, verso de número 1. Olha que interessante o que está escrito: às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Olha só, nessa passagem nós temos o que? Descrevendo a dor do povo de Israel. Em Salmo 137, 1, às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Lembrando do que? De Sião, ou seja, lembrando da terra que eles estavam, onde eles eram livres, onde eles não eram escravos, eles não eram cativos. Sabe o que acontece? Muitos de nós,
muitos de nós acabamos perdendo a presença por causa do pecado, por causa de nós querermos nos manter na ignorância, de não querermos aprender da palavra, e nós somos levados por uma cilada do inferno. E quando você está longe da presença, você começa a lembrar como era bom estar na presença de Deus. Quando as coisas começam a se destruir, a desandar, você começa a pensar como era bom estar na presença de Deus. É que quando as coisas começam a melhorar, sabe qual que é a tendência nossa? É nos afastarmos de Deus, porque está tudo bem mesmo. Não tem problema eu pecar um pouco, está tudo bem mesmo. Depois eu peço perdão para Deus. E aí você entra na cilada do inimigo, vivendo numa iniquidade. Amém? Então, nós temos o Salmo nos revelando, descrevendo a dor do povo de Israel. Amém? Do povo que foi exilado. Israel estava o quê? Morta espiritualmente, emocionalmente, racionalmente, fisicamente. O povo de Israel estava morto. Mas isso era uma morte real ou espiritual? Espiritual. Muitos de nós também nos encontramos mortos espiritualmente muitas vezes. Muitas vezes você pode até estar aqui presente, mas você está um morto-vivo, porque existe algo que você precisa chamar pela presença de Deus para que haja a ressurreição, que seja ressuscitado em você. Talvez você entrou nessa igreja hoje com alguma situação parecendo que é impossível de ser restaurado, parecendo que é impossível de ser renovado. Talvez você chegou aqui dizendo assim, ó, tá morto, não dá mais. Talvez você entrou aqui nessa igreja com frieza espiritual, com uma frieza no teu coração. Só que Deus nos chama para sermos fortes nele, para sermos fortes em confiança na presença dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, abra Ezequiel 1:1. Ezequiel 1:1. Amém? Tá rápido aí, irmão. Glória a Deus, é isso aí. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados. Quem que estava entre os exilados? Ezequiel. Amém? Ezequiel estava entre os exilados. Então é aqui ele falando: no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e tive visões de Deus. Então Ezequiel, escuta isso, Ezequiel, ele estava exilado junto com o povo todo, mas ele era profeta de Deus. Então ele estava vivendo a angústia que o povo estava vivendo. E ele nos revela na sua palavra que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Só que o mais interessante é que dentre as visões que Ezequiel teve, pega essa chave, dentre as visões que Ezequiel teve, a que mais chama a atenção é a visão do vale dos ossos secos. Quem está pegando isso em nome de Jesus? Quem está comigo nessa igreja aqui, irmão? Quem está vivo comigo aqui nessa igreja em nome de Jesus? Glória a Deus. Pastor, tá bom. Quem era Ezequiel no fundo? No fundo, Ezequiel, ele, além de profeta, ele também era sacerdote. Só que diferente dos outros profetas, Isaías, do profeta Jeremias, ele não profetizou em Israel, ele profetizou em uma terra estrangeira. Escuta uma coisa. Sabe por que isso está acontecendo? Porque é Deus falando para mim e para você: não importa a terra que você esteja, o que importa é que a minha palavra esteja com você, e a situação mudará por causa da minha palavra. Então, amados, ele foi chamado por Deus enquanto ele estava exilado. E olha que interessante, imagina a cena, de verdade, o povo de Israel exilado, sem expectativa, sem esperança, mortos espiritualmente, frios espiritualmente, não acreditando mais, achando que Deus tinha abandonado. Sem brincadeira, nessa passagem, imagina o povo, que é um povo escolhido, de repente recebe uma opressão de um rei babilônico, e essa opressão os leva à destruição. Eles são vendidos como escravos, eles se tornam escravos,
estou misturando José aqui em nome de Jesus. Eles se tornam escravos, eles se tornam cativos, eles se tornam sujeitos em uma terra estrangeira. Você imagina o que muitos de nós fazemos quando nós sofremos opressão? Muitos de nós não pensamos que Deus nos abandonou? Muitas vezes nós não pensamos, como o irmão aqui estava pregando, com opressão acontecendo na vida dele, ele podendo murmurar dizendo, Senhor, mas ele não murmurou. Mas quantos de nós murmuramos? Nos questionamos, será que Deus me abandonou? Às vezes você entra por numa situação que você fala assim, com certeza Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não me teria acontecido. Só que aí vamos para Jó, como o irmão tinha falado. Jó, ele perdeu tudo. O que ele perdeu? Está fraco demais. Ele perdeu? Ele perdeu? Se ele perdeu tudo, ele não tinha nada, não é verdade? Faz sentido? Tem gente que está dormindo, irmão. Acho que sim, pastor. Então se ele perdeu tudo, então ele não tinha nada. Se ele não tinha nada, como é que aquele homem continuou de pé? É porque por mais que visualmente parecia que ele tinha perdido tudo, na verdade ele continuava com tudo, porque tudo é Deus. Deixa eu falar uma coisa, se em alguma estação da sua vida você perdeu algo, você pode ter certeza que esse algo, irmão, não fará diferença na tua vida. Porque Deus, Ele sabe o que tira e o que coloca na tua vida. Ele sabe o que permite entrar e o que permite sair. Às vezes você pensa assim, não, que perda que eu tive, um amigo meu não fala mais comigo. Deixa ir embora. Porque se Deus permitiu que fosse, é porque Ele sabe que essa pessoa, ela não vai conseguir dar os passos que você dará no teu destino profético. Então, o povo, ele estava o quê? Abandonado por Deus. Eles pensavam, só que olha o que a palavra está dizendo, os céus se abriram e tive visões de Deus. Ou seja, enquanto o povo achava que estava abandonado, um profeta estava tendo visões de Deus. Enquanto você aqui na igreja acha que está abandonado, Deus me usa para ter visão a teu respeito. É porque Ele diz para você, você está aonde eu quis que você estivesse. Você está exatamente aonde é meu plano, aonde é meu projeto. Aonde você está, por mais que você não entenda, a palavra fala assim, ó, o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã você entenderá. Você chegou aqui de um jeito, mas você vai sair daqui totalmente diferente. Totalmente diferente. Então vamos para a leitura de Ezequiel 37. Agora sim, todo mundo entendeu a contextualização, entendeu que o povo de Israel desobedeceu a Deus, sofreu uma represália de Deus, quando Deus permitiu o rei Nabucodonosor destruir Israel. Eles foram escravizados, eles estavam frios espiritualmente. Ezequiel, um profeta que também era sacerdote, estava com eles. Isso estava acontecendo cerca de 586 anos antes de Cristo. Então, essa passagem, nós vemos Ezequiel, um profeta, sendo exilado junto com o seu povo. Porque Deus, Ele jamais deixará um povo sozinho. Sempre terá um homem ou uma mulher de Deus, para que Deus use para a salvação de muitos. Deus quer usar cada um de vocês para a vida de alguém. Talvez você não saiba, mas Deus quer usar a tua vida para alguém. Talvez Deus te colocou aqui nessa igreja para que você chegue na sua casa e você seja vida para a tua família, para a tua casa, para os teus vizinhos, para pessoas que chegarem ao teu redor. Não interessa, fala do nome de Jesus. Então você está contextualizado. Então o povo estava triste, desanimado, já não suportava mais, já estava desanimado demais, já estava frio demais, pensando que Deus tinha abandonado. Mas então tem um profeta que também está exilado, diferente de Isaías, diferente de Jeremias. Esse profeta, ele profetiza em terra estrangeira, ele profetiza lá na Babilônia. Aí o que ele faz? Ele tem uma visão. Qual que é a visão que ele tem? O vale de ossos secos. Versículo 37 fala sobre a visão dele. Olha que interessante. A mão do Senhor
estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Presta atenção no detalhe da palavra. Os ossos estavam secos, os ossos estavam muito secos, ou seja, sequíssimos. Você imagina um osso seco, sequíssimo mesmo. Aí diz a palavra aqui, ele me perguntou. Quem perguntou? Deus. Deus pergunta para o profeta: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Presta atenção. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Profeta só profetiza mediante ordem recebida do céu. Escuta o que eu vou falar para você. Você que busca o dom de profecia, toma muito cuidado para você não começar a entregar coisa que não vem de Deus. Presta atenção nisso. Tudo que você entrega tem que ter uma ordem de Deus. Por isso que você não vê eu entregando para todo mundo de qualquer forma, porque eu poderia. Entrou aqui, irmãos, eu olho para você, eu tenho um raio-x, porque o Espírito Santo me revela tudo. Você pode ter certeza? Tudo. De ponta a ponta, tudo. Só que eu posso falar? Não. Porque Deus, é Ele quem me permite. Ele fala assim, com esse você vai falar, com essa você vai falar. E quando eu estou falando, chega um determinado momento que Deus fala assim, para. Eu poderia continuar. Eu poderia me exaltar. Eu poderia chegar para você, falar teu nome, CPF, tua mãe, teu pai, tua avó, tua tia, o que você fez no passado. Som, olha, viu? Deus já cortou o microfone. Então, irmãos, eu poderia, mas o diabo também faz isso. O diabo também sabe o teu nome, teu CPF, sabe o teu pecado. Ele te visita quando você deixa uma brecha. Então o diabo também te conhece. Só que a diferença entre um profeta e aqueles que são usados pelo diabo é que o profeta, quando ele libera uma palavra de vida e que se cumprirá pelo poder de Deus. Existe uma transformação quando o profeta fala. O profeta fala assim, eu vejo que está acontecendo isso, mas Deus me mostra que nessa semana tal coisa vai mudar, tal coisa vai acontecer. O que estava travado, Deus está dizendo que está destravando. Então Deus, ele faz isso, ele muda o teu cenário. O inferno, o máximo que ele pode fazer, sabe o que é? É adivinhar. O máximo é adivinhar. Então ele tenta adivinhar. Vou adivinhar o teu futuro. O teu futuro pertence a Deus, o teu amanhã pertence a Deus, não pertence ao diabo, pertence a Deus. Amém? Lembra daquela mulher que ficou falando de Paulo? Olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Começou a revelar sobre eles. Ela era profeta? Não, ela tinha um espírito de adivinhação. Só que aquele homem, aquele apóstolo, ele tinha algo nas suas entranhas, que era o quê? Autoridade e poder de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, Espírito, sai, deixa ela. E o Espírito foi embora. Ela continuou falando. O espírito enganador, quando você declara uma palavra de Deus, tem que bater em retirada. Cuide com espíritos enganadores. Amém? E sabe o que é interessante? Nessa passagem, diz aqui, versículo 7. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então, eles estavam prontos,
mas faltava alguma coisa. Faltava o quê? Espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amados, isso aqui me chama muita atenção, porque em Jeremias 33:3, o profeta Jeremias 33:3, ele fala assim, ó, Deus usa ele e fala assim, ó: clame a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Olha que interessante, Deus, antes de fazer acontecer, ele está anunciando. Se você for um pouquinho atrás, está dizendo assim, ó: profetize a esses ossos, assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, farei aparecer carne. Então Deus, ele fala o que vai fazer antes de fazer. Quando Deus usa profeta sobre a tua vida, é porque ele está te anunciando o que ele vai fazer. Ele não demora, ele não tarda. O que ele falou, ele vai cumprir sobre a tua vida. Então, a palavra de Jeremias 33:3, ela se cumpre, porque Deus, ele fala assim, ó: e te anunciarei coisas grandes que eu ainda farei na tua vida. E aqui acontece a mesma coisa, ele anuncia e depois libera a palavra. Então, antes de acontecer na tua vida, você pode ter certeza que Deus vai te anunciar, por intermédio de profeta ou homens e mulheres de Deus, que se permitem ser usados pelo Pai, para fazer a sua obra. Amém? Queridos, olha que interessante. Então, pastor, você quer me dizer que isso aqui foi uma visão? Foi uma visão. Deus leva o profeta em espírito e mostra para ele em uma visão o vale de ossos sequíssimos. A pergunta é: o que Deus estava mostrando para o profeta? O que era aquele exército enorme que estava morto? Quem que estava morto? Os israelitas. Os israelitas, eles estavam mortos. Por que eles estavam mortos? Porque toda vez que nós estivermos frios espiritualmente, nós estamos mortos. Toda vez que você estiver longe, afastado de Deus, você está morto. Toda vez que você se afasta do Pai, você está morto. Por quê? Porque aqueles que estão com pecado têm condenação do salário do pecado. Qual que é o salário do pecado, de acordo com a palavra? Que bom, irmão, quase que eu largo o microfone e vou embora. Vocês não estão mortos, vocês estão vivos. Então fala comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, então, quando você está afastado de Deus, quando não tem mais sobre você a esperança, a fé, você fica como um morto-vivo, um zumbi. O zumbi é assim, ele está vivo, mas ele por dentro ele está morto. A palavra de Deus revela na visão que se levantou um exército. Só que o exército tinha uma coisa estranha. O que esse exército tinha? Ou o que ele não tinha? Ele não tinha o Espírito. Então Deus fala assim, ó: profeta, profetiza para o Espírito, para que sopre dos 4 cantos sobre esse vale, sobre esses mortos, para que eles então tenham vida. Você só tem vida quando você tem o sopro do Espírito sobre a tua vida. Quando você tem o sopro do Espírito Santo sobre você, sobre a tua casa, você recebe vida de Deus. Quando você recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Quantos de nós estamos de pé, mas não temos vida em nós mesmos? Não temos vida dentro de nós, porque a vida, ela procede do Espírito de Deus. Amém? Acabou, glória a Deus, irmão? Amados, então, às vezes nós olhamos as situações ao nosso redor, e como é que elas estão? Mortas, não é verdade? Às vezes você olha para o teu relacionamento, e você vê o teu casamento frio. Você vê o teu casamento, o teu relacionamento esfriando com o tempo. Você olha para dentro de você, você não vê esperança, você não consegue. Por quê? Porque muitas vezes você tem se frustrado, você tem deixado a esperança em Deus perecer, por causa do cenário, por causa da circunstância ao teu redor. Não deixa isso acontecer, amém?
Irmãos, há situações que muitas vezes nós enfrentamos, de impossibilidades. Muitas vezes Deus permite para provar a tua fé, para saber se você realmente tem fé. Ele está perguntando para você, é impossível? Esqueceu do Deus que está com você? Porque o Deus que está com você, Ele é Deus do impossível. Eu profetizo sobre você que crê agora em nome de Jesus. Eu profetizo que toda impossibilidade hoje se torna possibilidade sobre a tua vida. Aqueles que creem vão receber em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, só que olha que interessante. Por que o vale estava com ossos sequíssimos? Por quê? O que isso quer dizer? O que a visão, olha só, Deus leva o profeta para uma visão. O profeta profetizou aquela coisa toda, mas o que quer dizer um vale de ossos secos? Sabe o que o vale de ossos secos representa? O vale de ossos secos representa a falta de esperança do povo de Israel. O osso seco é porque eles estavam vivos, mas eles não tinham nem esperança, não tinham vida nem em seus ossos. Sabe o que Jeremias ele fala? O profeta Jeremias ele fala assim, ó: Senhor, eu não quero pregar mais, eu não quero mais falar a tua palavra, mas eu não consigo parar. É como se Deus perguntasse: por que, Jeremias? Ele fala assim: é porque a tua palavra, ela arde em meus ossos. Ou seja, a palavra de Deus é vida para os nossos ossos. Então, quando não temos esperança em Deus, quando nós não temos mais crença que Deus está conosco, nós estamos secos por dentro. Porque se não tem Deus, não tem nada. Simples assim. Amém? Pastor, isso representava a destruição da fé dos israelitas, isso representava a destruição da espiritualidade deles. Mas e sobre nossa vida? Sobre nossa vida também representa muitas vezes a falta de amor no relacionamento, a falta de esperança de que alguma coisa vai melhorar na tua vida, a falta de fé, talvez a frieza espiritual sobre a tua vida. É isso que o vale de ossos representa sobre nós. Devemos olhar para o cenário e nós não devemos aceitar o cenário sobre nossa vida. Está difícil? Está um vale de ossos secos? É Deus falando: eu não te abandonei, eu não te deixei, eu continuo com você, eu estou abrindo o céu, estou dando visão, eu estou mostrando o caminho, porque eu não abandonei você. Ele não te abandona, Ele não te abandona. Pelo contrário, o que Ele faz? Ele começa a abrir os céus. Amém? E olha que interessante, eu fiz uma anotação muito interessante. A pergunta que nós devemos fazer é: como sair do vale? Como é que nós fazemos para sair do vale? Como a gente faz, muitas vezes, para sair do vale? Ou seja, da frieza espiritual, do problema no relacionamento, do problema no financeiro. O que a gente faz? Primeiro passo: identificar onde está a sequidão. Identifica onde está o problema. Deus ele mostra para o profeta: ó, tá vendo o problema? O problema está na sequidão. A gente tem que fazer tudo se juntar. Tudo se juntar. Depois que tudo estiver junto, a gente solta o quê? O Espírito sobre eles. Aí nós vemos o quê? A profecia. Então você, olha, irmão, isso aqui é instrução. Se você tiver um caderninho, anota. Anota, porque isso aqui é instrução do Espírito de Deus para você. Você identificou o problema. Vamos supor, identifiquei que o problema seja no relacionamento. Opa, identifiquei que o problema é no meu relacionamento. O que eu vou fazer? Eu vou, segundo passo, profetizar sobre o meu relacionamento. Se o meu problema for financeiro, profetizarei sobre o meu financeiro. Se o problema é de saúde, eu profetizarei saúde aonde não tem saúde. Porque o profeta ele profetiza sobre a área em que não tem vida. Ele profetiza onde tem o problema. Então você identificou o problema é no meu relacionamento, então profetiza. Você tem que profetizar, irmão. Irmão, profecia tem um poder e você tem que ser ousado na palavra de decreto. Profecia no sentido de palavra de decreto, para que se cumpra a palavra sobre a tua vida. Você tem que falar crendo em Deus. Então o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó: Pai,
em nome de Jesus, eu profetizo sobre o meu relacionamento, que não vai ter destruição, que não vai ter frieza, que não vai ter divórcio, que não vai ter separação. Eu profetizo que todo mal que tenta contra o relacionamento cai por terra agora. Eu profetizo vida, eu profetizo abundância, reconciliação, restauração, saúde, em nome de Jesus. Pastor, entendi. Então eu identifico o problema, eu profetizo sobre o problema. E agora? Confia no quê? No processo. Como é que foi com o vale de ossos secos? A Bíblia não fala que começou osso se juntar com osso, depois começou o tendão a crescer, depois começou a carne, depois começou a pele, e aí depois eles se levantaram. Não teve um processo aí? Sim ou não? Se teve um processo, significa que sobre a tua vida também vai haver um processo. O processo de cura, o processo de restauração, o processo de renovação de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Então, pastor, recapitulando, identifiquei, profetizei. O que eu faço? Confia, espera no Senhor. Espere no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Então, identificou, profetizou, esperou, confiou, espera o processo. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas Deus não falou que seria impossível. É difícil, mas será possível. O povo de Israel acreditava que eles poderiam voltar a ser uma nação forte de novo? Não, eles achavam que isso era impossível. Mas o processo de Deus, quando chega para tornar possível aquilo que para nós parecia impossível. E o último passo, pastor, porque eu já fiz tudo isso, estou esperando em Deus. O que você vai fazer agora? O que foi o último passo do vale de ossos secos? O que foi o último passo? Busque ser cheios do Espírito Santo de Deus. Busque ser cheios do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Irmãos, você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz acontecer aquilo que para nós parece impossível, porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda na oração, nos ajuda em consolo, porque Jesus ele fala: eu vos deixarei o Espírito Consolador. O Espírito Santo de Deus, ele nos consola, ele nos dá força, ele nos ajuda, porque como diz o apóstolo Paulo, nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Recebendo essa palavra aqui em nome de Jesus. Quem está recebendo? Glória a Deus. Feche os olhos. Feche os olhos. Levante as mãos o mais alto que você puder. O mais alto, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Pensa agora na área da tua vida que parece um vale de ossos secos. Talvez o teu casamento ele esteja desgastado. Talvez a tua fé esteja fria. Talvez o teu financeiro esteja escasso. Talvez o teu emocional esteja sendo atingido. Eu quero que você medite aonde é escassez agora, porque eu vou liberar uma palavra. E quando eu finalizar a palavra, eu quero que você dê o teu melhor glória a Deus, para que se consuma aquilo que foi profetizado sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fica pensando, medita nisso. Agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, tu conheces os teus filhos. Espírito Santo de Deus, tu conheces os teus filhos. Começa a sondar o coração, começa a sondar a mente agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você continue com seus olhos fechados, meditando nisso que ainda sobre a tua vida é um vale de ossos secos. Agora eu quero liberar sobre a tua vida. Deus está soprando vida sobre essa área agora. Deus está soprando vida sobre a área da sua vida hoje. Essa área que hoje é um vale de ossos secos. Dos quatro cantos o vento do Espírito Santo está sendo soprado sobre essa área. Hoje, isso acaba hoje. Deus está dando vida ao que estava morto. Deus está ressuscitando o que estava morto sobre a tua vida. Se prepara, porque você verá a glória de Deus. Fecha suas mãos e recebe.
nome de Jesus. Irmãos, eu estou cheio aqui. Cheio. Só recebe quem quer. Só recebe quem quer. Só recebe quem quer. Pastor, então hoje eu saio daqui com uma palavra muito forte. Sim, você sai daqui com uma palavra de vida sobre toda a área que estava virando um vale de osso seco. Pastor, mas não está osso seco. Está sequíssimo, está muito seco, está terrível. Deixa eu te dar uma notícia boa, maravilhosa. Foi por intermédio de uma palavra que tudo se fez. Posso te lembrar uma coisa? Quem é o Verbo? O Verbo, ele andava com Deus. O Verbo, ele era Deus. E o Verbo se fez carne, para que a gente pudesse ter acesso à salvação. Hoje nós carregamos o Espírito Santo de Deus, a marca da promessa. Você é portador de milagre. Você não é mais mendigo de milagre não, irmão. Acabou. O que era vale de ossos secos, Deus está te desafiando a profetizar vida sobre essa área. Profetiza vida sobre essa área, porque a partir de hoje a tua vida não mais será a mesma. A partir de hoje você vai chegar na tua casa e você vai profetizar e vai se cumprir. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma palavra, de uma ordem divina, em nome de Jesus. Quem crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. Meu Deus, se eu pudesse eu ficava pregando até ano que vem. Parar, em nome de Jesus. Que sabedoria, irmãos. Que palavra foi essa? É para que vocês tenham conhecimento. Porque às vezes nós ouvimos falar na pregação do vale de ossos secos, mas nós não entendemos quem é Ezequiel, por que ele teve essa visão. Tem gente que nem sabia que isso era uma visão. Tem gente que achava que isso aconteceu de verdade, que o exército foi levantado de verdade. Mas não, isso foi uma visão que Deus abriu sobre a vida de Ezequiel, um profeta tremendo na presença de Deus. Então hoje você vai sair entendendo como é que foi o mistério, por que aconteceu, por que o povo de Israel necessitou de um profeta como Ezequiel, por que o povo de Israel necessitou de um toque de Deus. E eu vou te falar, não se esqueça, o povo de Israel achava que Deus tinha deixado eles, mas Deus nunca abandona o seu povo. Deus não abandonou você. Deus, ele não abandonou e ele não esqueceu do teu cenário, ele não esqueceu do teu pedido, ele não esqueceu da tua oração, ele não esqueceu da promessa que ele te fez, ele não esqueceu. Vai se cumprir exatamente o que ele te falou, e como ele é bom, ele ainda vai dar mais do que ele te disse. Pastor, como assim que ele vai dar mais? Para com essa palavra de motivação, não é Bíblia. Jeremias 33:3, clame a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Então ele está dizendo, eu vou te entregar mais do que você tem clamado. Você clama e eu te respondo, eu te atendo, eu te entrego, mas eu vou te anunciar muito mais, porque aqueles que me buscam são honrados pela minha presença. Eu quero que você repita comigo, fala assim, eu serei honrado pelo Pai, porque eu adoro em espírito e em verdade.